Valkyrie Profile 2 Silmeria. Lançado para o PlayStation 1 em 1999, Valkyrie Profile foi um dos RPGs japoneses mais inventivos de todos os tempos. Talvez por isso não tenha alcançado um sucesso comercial imediato. Seis anos depois, Valkyrie Profile 2 Silmeria chega ao PlayStation 2 como um RPG de ação, como são todas as obras da Tri-Ace, conhecida por Star Ocean e Radiata Stories. Mas, desta vez, esqueça o tempo contado do antecessor. Aliás, tempo é o que não falta. São necessárias cerca de 50 horas para explorar os principais aspectos do game. Essa continuação, na verdade, é um prólogo, e se passa mais de um século antes do original. A protagonista é Silmeria, irmã mais nova de Lynette, personagem principal do anterior, uma das 3 irmãs valquírias de Valhalla, a morada dos deuses. Ela desobedece ao todo-poderoso Odin e deveria ser reencarnada como humana, a título de punição. Mas o processo não dá totalmente certo, e Silmeria passa a dividir o corpo de Alicia, princesa do reino de Daipan. Assim, o problema das duas estava só começando. I won't return to Valhalla. Vista como louca, Alicia é deserdada e afastada do castelo, enquanto Silmeria passa a ser perseguida por Rist, a mais poderosa das valquírias. O game foi recriado com um exuberante visual em 3D, mas os controles nas cidades e cavernas continuam como antes, ou seja, a protagonista anda como se estivesse sobre um trilho, apenas para os lados, ocasionalmente usando o direcional para cima ou para baixo para acessar casas e corredores laterais. De fato, isso limita um pouco, mas não chega a interferir na exploração das cidades. Nas cavernas e outras fases com inimigos, o controle também é similar, mas só que há oponentes para enfrentar. Eles ficam perambulando pelo cenário e o jogador os enfrenta apenas se quiser, salvo em alguma situação de surpresa. O raio cristalizador, que serve para prender temporariamente os inimigos, também é empregado nos quebra-cabeças, servindo de plataforma para alcançar locais mais altos. Além disso, ao usar os raios em algo já cristalizado, a personagem troca de lugar com este objeto, o que abre possibilidades para a resolução dos mais diversos quebra-cabeças. Outra novidade que adiciona uma nova dimensão na conquista das cavernas são as Seal Stones, esferas de energia que produzem efeitos especiais, tanto positivos como negativos. Em geral, essas esferas não podem ser levadas de uma caverna a outra, mas há fontes especiais que fazem esse serviço, ao custo de alguns cristais. O sistema de convocar almas de guerreiros mortos está presente, mas, por Silmeria não ser uma valquíria completa, ela na verdade materializa uma alma ao encontrar um objeto pessoal desta. My Einherjar. Come now to fight alongside me, for the sake of Midgard. You know of what I speak. Let me out too! I'll fight all you want! Same for me! I as well! Be silent! Agora, sem a pressão do tempo, o desenvolvimento dos personagens ficou muito mais complexo. Não se trata apenas de ganhar experiência, mas para adquirir as habilidades, por exemplo, é preciso lutar uma determinada quantidade de vezes com equipamentos que fornecem as skills. Atingindo um determinado nível, cada alma pode reencarnar como humano. De maneira geral, quanto mais você treinar esses espíritos, maior a recompensa na hora de revertê-los a um corpo carnal. My Einherjar. Stop. Midgard is in trouble, right? I'm ready to go with you.
Se há um departamento que mudou bastante, são as batalhas. O sistema foi expandido, ganhando traços de um game de ação em 3D, permitindo aos personagens andarem num campo relativamente grande. Na verdade, não se trata de ação pura, pois os inimigos não se mexem enquanto você não realiza uma ação. O grupo de 4 guerreiros deve se aproximar de um dos inimigos e iniciar a ofensiva. Como no antecessor, se o contador chegar a 100%, pode-se iniciar uma ofensiva Soul Crush, caso tenha armas com ataques especiais. Além disso, fazendo sucessivos ataques, pode-se entrar em Break Mode, que também permite ataques adicionais. Os inimigos atacam se você estiver no raio de ação deles, identificado com uma demarcação vermelha. Mas há como desviar disso usando o deslocamento rápido com o botão R1. Esse movimento, a exemplo dos ataques, gasta energia e, portanto, não pode ser usado indiscriminadamente. O grupo de monstros adversários pode ser grande muitas vezes, mas basta derrotar o líder para que a batalha acabe. Isso não traz prejuízo no ganho de experiência, pois quanto mais rápido terminar a batalha, maior o bônus. Você apenas fica sem os itens que ganharia ao derrubar os oponentes. I'm sorry. Mas a complexidade vai além. O jogador pode dividir um grupo em 2 e controlá-los separadamente. Assim, uma parte pode distrair um inimigo, enquanto a outra tenta atacar pelos pontos fracos, geralmente os lados ou a parte de trás. A produção é outro destaque de Valkyrie Profile 2. O espetáculo começa no tradicional show de computação gráfica. As cenas do jogo são feitas pelo próprio mecanismo gráfico e também impressionam, usando muitas técnicas dignas de consoles de nova geração. Thank you. O trabalho de luz e sombra é o maior destaque, com iluminação HDR que cria uma ambientação fantástica, aliada à luz que invade o contorno dos objetos. Tudo isso apenas realça os cenários já muito belos. Os personagens foram produzidos com detalhes riquíssimos e há uma ótima física que simula o movimento das roupas. As personagens femininas, principalmente Silmeria, têm cara de boneca, mas uma ótima expressividade. Quanto à trilha musical, basta dizer que é de autoria de Motoi Sakuraba, que trabalhou em todos os games da Tri-Ace e na série Tales of. Há belíssimas orquestrações, como convém a um game de clima medieval e baseado numa mitologia famosa, como a nórdica. Valkyrie Profile 2 pode ser menos corajoso que o primeiro, mas compensou isso com uma qualidade excepcional e, acima de tudo, com explorações e, principalmente, batalhas altamente compensadoras. Nesse quesito, a produtora Tri-Ace melhora a cada game. Destaca-se também a belíssima produção, possível apenas em uma época assim, em que o potencial do PlayStation 2 foi amplamente explorado. É um RPG renomado para todos que, no mínimo, se interessam pelo gênero. You're a princess, right? Can't you just toot on a whistle and have some loyal servant whisk you back there? Or perhaps, since I can only assume the souls of your heavens-bound Einherjar are listening, it would be simpler if I just called you Valkyrie. Indeed. The sister of Hrist and Lenneth, youngest of the trinity of goddesses that rule fate under Odin. But Valkyries aren't incarnated as humans. Not without a reason.